Bom, pessoal, então, remasterizando uma apresentação online sobre os conceitos do método Gonster, que foi realizada em 2017, a pedido de alguns colegas, inclusive o professor Paulo, resolvi então atualizar com novas informações e novos conceitos para que os colegas da quiropraxia possam então conhecer melhor o que é o método Gonster. Então também, para quem já estudou, já fez os seminários, então possa dar uma atualizada, lembrar de alguns conceitos. Então a ideia é que os profissionais possam conhecer um pouco melhor sobre a metodologia e até desenvolver o interesse em estudar um pouco mais sobre o método Gonster. Então, um equipamento, né, um device, aí, um dispositivo icônico do método é o Nervoscope. Então nós devemos lembrar a origem desse dispositivo, né? Na realidade, o primeiro dispositivo foi um neurocalômetro que foi desenvolvido, né, com o amparo, com o apoio do BJ, né, e foi divulgado amplamente numa palestra The Hour Has Struck, que é, vamos dizer assim, a hora bateu, chegou a hora, onde o BJ anunciou que esse é um método que deveria ser utilizado por todos os quiropraxistas, e aqueles que não utilizassem não estariam fazendo uma quiropraxia de qualidade, né, visando então subluxações primárias, etc. Então esse é um legado onde esse instrumento foi levado também pelo método Gonster, mas com uma segunda fábrica, né? Esse aqui é um dispositivo que está no Museu Americano de História Nacional, mas o método Gonster foi desenvolvido já. O Gonster começou com um concorrente, que é a da fábrica IDL, que desenvolveu o Nervoscope. Então ele prestou assessoria, inclusive, para o desenvolvimento desse equipamento. Hoje tem aí o Nervoscope digital, né, que aliás já deu muitos deram não gostaram, muitos quiropraxistas, principalmente na Europa, não gostaram do aparelho. O colega lá de Viena, né, que estuda o mestrado em quiropraxia em Hamburgo, disse que o dele chegou já com um problema, ele mandou de volta. E tem o tradicional, Nervoscope tradicional, que é esse aqui, que é o, né, que é o aparelho que eu tenho, né, é IDL. Então, vamos lembrar um pouco, né, da timeline do Gonster. Ele nasceu em 24 de julho de 1898, graduou na Palmer em 1923 e foi praticar em Monte Horeb, no centro da cidade. Então, nesse período ali, do início, após recém-graduado, ele trabalhou também na EDL, prestou assessoria para a EDL, para o desenvolvimento do Nervoscope. E nessa prática em Monte Horeb, no centro da cidade, ele começou a desenvolver um sistema especial de análise de raio-x e também começou a associar esse sistema com outros achados, né, incluindo também a instrumentação, que era o uso do Nervoscope, né, que é um termômetro, né, avaliando então, cruzando as informações do raio-x, da palpação, etc. Ele foi desenvolvendo um método dele, uma forma de analisar e também uma forma muito específica, muito diferenciada de ajustar, né? Então ele desenvolveu um método muito baseado no diagnóstico específico e também na forma específica de realizar os ajustes quiropráticos. Então, 1939 foi a primeira clínica de Gonster e somente em 1954, né, convencido pelo Ted e Phyllis Markham, ele começou a organizar alguns seminários, começou a fazer alguns seminários que o Ted e o Phyllis começaram a apoiar e desenvolver. Isso porque os pacientes de muitos quiropraxistas na região começaram a perceber a diferença na forma que o Dr. Clarence Gonster ajustava. Então, alguns quiropraxistas começaram a perder alguns pacientes para o Dr. Clarence Gonster, e isso chamou a atenção do Ted e do Phyllis, que foram atrás do Gonster e, enfim,
tentaram convencer o Clarence Gonstead a ministrar alguns seminários. Então, somente depois de algum tempo, em 1964, depois de ele já ter ministrado muitos seminários, foi então, né, construída a clínica na parte de fora da cidade, em Monte Horeb. Em 1965 já tinha um hotel, né, para os pacientes que queriam pernoitar à noite para fazer os tratamentos lá na clínica. Em 1974 ele acabou vendendo para Alex e Doug Cox, no caso, a estrutura toda lá da clínica de Monte Horeb. E em 1978 ele morreu com 80 anos. Então, Dr. Gonstead, aqui a clínica do Dr. Gonstead, o Dr. Gonstead era uma figura icônica, né? Ele também tinha um envolvimento, né, com a indústria, com a engenharia, né? E ele tinha um lado matemático, né, como outros, como o Thomson também. Ele tinha um lado matemático, né, uma vontade de tornar as coisas mais objetivas devido à formação inicial dele dentro da engenharia. Então, ele desenvolveu um método realmente muito mais lógico, muito mais preciso, né, que teria um interesse assim de tornar o processo terapêutico e também diagnóstico mais específico. E começou então com a primeira clínica em 1939, essa aqui era no centro da cidade de Monte Horeb, né, e depois essa aqui, a maior clínica de quiropraxia do mundo, que é a clínica, né, na parte de fora, no outside, onde tinha motel, né, para os pacientes. Uma clínica com a capacidade de atendimento de um grande volume de pacientes, que atendia até 1000 pacientes por dia. Então, esse é um grande espaço que hoje, né, inclusive, é um ambiente onde acontecem os seminários. Essa clínica foi reativada, onde existem os seminários do método Gonstead a nível internacional. Então, o Gonstead, como qualquer outro método, é um método que está circundado de uma filosofia, de uma forma de pensar, né, que na realidade acaba influindo, acaba envolvendo toda a metodologia, a forma de avaliar os pacientes, a forma de cuidar os pacientes também, de realizar um diagnóstico, fazendo com que os diagnósticos sejam realizados por vários parâmetros para diminuir a chance de erro, né, o máximo possível. Então, é muito importante que atrás dessa metodologia existem os princípios da quiropraxia, né, que são baseados em ciência, arte e filosofia. Sempre digo que a filosofia é como a gente pensa, como a gente desenvolve, como a gente projeta, o que liga, né, os outros princípios da quiropraxia, a forma como nós pensamos, né, pensar certo, segundo, né, os Palmers. O pensamento, ele é aprendido como um pássaro que também treina para aprender a cantar. Então o pensamento, ele deve ser treinado então devemos aprender a pensar da forma correta, livre, mas de uma forma organizada, dentro de bases filosóficas. E a arte é a forma que nós fazemos as coisas. Então, quando nós nós utilizamos a arte, é a melhor forma de fazer. Então, a arte caracteriza muito o método Gonstead de ajuste, tanto no ajuste quanto no diagnóstico. E a filosofia do Gonstead, a forma dele pensar, né, em termos de resolutividade, objetividade, precisão, acabou então cunhando a arte. E a ciência foram todos os esforços desenvolvidos para a busca da verdade dentro desse método. E o Clarence Gonstead desenvolveu laboratórios dentro da clínica dele, inclusive de análises clínicas. Ele tentou até desenvolver algumas análises baseadas em tipos sanguíneos, né? E hoje a gente sabe que realmente existem pesquisas
buscando informações sobre análises clínicas, sobre enzimas, né, sobre componentes bioquímicos relacionados ao ajuste. Então, podemos dizer que com a tecnologia que o Dr. Clarence Gonstead tinha na época, ele estava realmente à frente do seu tempo, porque ele buscava sim fazer essas três coisas. Então desenvolvia uma técnica, um diagnóstico, uma filosofia muito bem delineada, né? Ele sabia para onde ele estava indo, e com isso ele desenvolveu uma arte, uma forma de fazer que visava maior objetividade, de acordo todo, respeitando a sua filosofia e respeitando também o bem-estar do paciente, né? E essa filosofia, essa arte, né, eu vou buscar então, através desses slides agora a seguir, tentar fazer com que vocês experimentem, né, de uma forma mais incisiva, aí, na medida da minha capacidade. Então, o que eu expliquei para vocês, né, filosofia promove o pensamento, né, a razão, a harmonia da existência, das técnicas, por que está se fazendo determinados procedimentos dentro da técnica em si, né, desde diagnóstico até a realização, a execução dos movimentos. A arte ensina como fazer, qual é o melhor caminho. Uma coisa muito importante, a arte, a arte é uma parte da filosofia. Olha só que interessante, né? A ciência é uma parte da filosofia, mas que parte da filosofia? A ciência vem da lógica. Ou seja, filosofia se divide em partes, como ontofilosofia, como metafísica, né? Nós temos ali vitalismo e metafísico. Agora, a ciência, ela vem de uma parte muito sólida, ela vem da lógica. Da lógica é derivada a metodologia, e a metodologia é a base da ciência, que é a forma de nós descobrirmos a realidade, a verdade, livre do nosso desejo de como as coisas devem serem constituídas, livres das nossas emoções, então baseados em fatos universais, aonde nós temos a capacidade de desviar, né, retirar, remover a visão turva de nosso pensamento, nosso sentimento, que influencia a nossa análise crítica, influencia o nosso pensamento. Então, a arte é como a gente faz, a ciência é a descoberta da verdade, né? E isso tudo, né, esses três princípios remontam então à quiropraxia, e cada técnica quiroprática ela vai ter sua filosofia, e com isso também ela vai atender melhor alguns pacientes, com certeza. Talvez algumas técnicas atendam melhor alguns pacientes do que outros pacientes, e nós temos aí esse arsenal, né, baseado não somente na técnica, mas baseado na forma de pensar, e nós adquirimos esses pacotes de informação, de raciocínio lógico, de análise, de princípios sobre a natureza, sobre o universo, né, sobre tudo que nos cerca, inclusive sobre o grande universo, o grande cosmos, que é o próprio paciente. O próprio paciente é algo incrível, né? Porque é o ser humano, né? Então, o conceito Gonstead, né? Então, vamos lembrar, né? Então, que tudo começa com a parte de fundação. Então, nós pensamos assim, vamos avaliar esse paciente em pé, né? Vamos avaliar um raio-x ortostático, né? Então, lembrando que no começo, né, os primeiros espinografistas faziam raio-x deitado, né? Depois passaram, né, o Logan foi um dos primeiros a fazer o raio-x em pé, né, o Logan da Logan University, o Hugh Logan, e nós temos aí o raio-x sendo utilizado no método Gonstead, no método específico, né, aonde também, né, através da análise radiológica nós tentamos cruzar informações com outros parâmetros, né? Então não é só o raio-x, né? O raio-x não é o mais importante no método Gonstead, então é um cruzamento de informações. Então a ótica, né, é do engenheiro, do carpinteiro, do arquiteto, né, baseado na importância da fundação.
Então nós vamos pensar, né? Existem arestas, incongruências. Todo método quiroprático vai à luz do tempo, deve ser visto à luz do seu tempo. Então, com certeza, nós devemos sempre pensar na luz da ciência atual, né, e ver as técnicas mais antigas baseadas na luz atual, no momento atual. O que tem evidência, o que não tem, mas nunca desconsiderar, digamos, princípios fundamentais que conseguem trazer um grande benefício clínico aos nossos pacientes. Então isso é muito diferente de fechar os olhos para a ciência, mas sim colocar as coisas numa visão mais atualizada, pegar tudo que importa e trazer à frente. Então a teoria da fundação, a gente sabe que é importante, mas nós sabemos também que outros métodos verificam a influência de cima para baixo, né? Então, mas nós vamos trabalhar então esse princípio da fundação como princípio da técnica de Gonstead, que vai servir para um conjunto mais apropriado de disfunções tratadas pelo Dr. Clenas Gonstead com sucesso. Então, nós temos o princípio de desalinhamentos, e esses desalinhamentos eles vão se confundir, de certa forma, com o que a gente deve considerar dentro do método Gonstead como subluxações. Então, as subluxações são disfunções, vamos colocar na luz do tempo atual, né? São disfunções que nós vamos colocar como mais fundamentais, que elas são mais importantes, onde nós vamos identificar um resultado melhor no dito local do ajuste, local da manipulação, né? Então, nós podemos entender que existem muitas vértebras que são compensatórias. Há algumas vértebras que são pontos chaves na disfunção do paciente. É claro que tem outras teorias que devemos traçar. Se nós pensarmos em outros autores, nós vamos ver que alguns autores também têm sua razão na filosofia da sua técnica, por exemplo, como a estrutura. Se nós tivermos uma insuficiência de membro inferior, uma nisomelia, são coisas que devemos considerar que vão influenciar na fundação do paciente e, de fato, vão gerar disfunção. E essa disfunção nem sempre vai ser articular ou da estrutura, né, articular, da compressão do nervo, mas também da insuficiência estrutural, que vai gerar um impacto gravitacional sobre a articulação. Então devemos considerar bem isso, mas o desalinhamento ele deve ser diferenciado em todos os casos, mesmo nos casos estruturais. Vocês devem entender que o Gonstead ele começou o seu trabalho, então vamos pensar na teoria de desalinhamento como compensação, e desalinhamento e subluxação como disfunção primária dentro da articulação, como algo que pode funcionar muito bem para análise de alguns pacientes, mas em outros pacientes pode existir alterações estruturais que vão gerar um impacto para essa disfunção, que vai ser a primária, né, mas que ela é provocada por algum dano estrutural em algumas situações. Então, dentro dos princípios do método Gonstead, nós devemos entender o papel do disco intervertebral como colchões, como estruturas de amortecimento, e que o dano a essas estruturas, pequenos danos às estruturas, mudam a biomecânica desse componente articular, tá? Então, os alinhamentos eles são causados por estresse biomecânico, que pode ser repetitivo, que vai afetar essa estrutura articular, que é o disco intervertebral, e vai gerar de forma acumulativa, muitas vezes, um dano, e esse dano a essa estrutura vai gerar um afinamento numa parte, vai gerar em algum momento terapêutico, digamos assim, vai gerar até um aumento do edema,
Esse aumento do edema pode aumentar o espaço em vez de diminuir o espaço articular, uma determinada fase da patologia, ou da disfunção, né? Desculpa, patologia é uma coisa que não devemos usar aqui, da disfunção. E com isso, então, ele vai gerar uma repercussão na biomecânica da vértebra acima, né? Como uma compensação na vértebra acima. Então, nós temos que pensar muito nessa estrutura que é o disco intervertebral, mas o Gonstead não só ajustava as vértebras que tinham disco, e também não só ajustavam vértebras, né? Ele ajustava também extremidades. Então, o mesmo princípio do disco intervertebral como um colchão, como um amortecedor, também era empregado, o mesmo raciocínio, para outras estruturas, como meniscos, ou mesmo cápsula, né? Então, outros componentes similares, como na articulação temporomandibular, né? Como, por exemplo, na articulação entre o occipital e o atlas. Então, o inchaço dos componentes articulares também podiam modificar essa biomecânica articular e gerar também interferências no sistema nervoso. Então, o princípio fundamental é a habilidade de reconhecer e corrigir esses desalinhamentos, né, de uma forma integral, sendo parte do conceito Gonstead. Então, quando uma parte inferior da coluna está fora de alinhamento, o corpo vai tentar gerar um equilíbrio, né, vai tentar ficar mais endireitado, no sentido de ter um menor gasto energético nos movimentos e também na postura estática, que também não existe corpo, mesmo parado, sem movimento. Se você está vivo, você está se movimentando. Frequentemente, essas compensações podem levar a desalinhamento, né, para vértebras de cima. Então, somente através de uma análise muito eficiente, o ajuste deve ser feito, empregando poucos ajustes e uma correção muito mais efetiva. Os ajustes, então, eles deveriam ter uma preocupação muito forte na especificidade, na linha de correção, né, com foco na acurácia, diminuindo ao máximo o desconforto do paciente e também fazendo com que o doutor pudesse desenvolver um trabalho bem efetivo, com menor esforço, menor desgaste e sem gerar nenhum efeito colateral, possivelmente, ou o mínimo de efeito colateral. Então, as intervenções deveriam ser feitas onde era necessário, ou seja, no complexo de luxação vertebral, não nas compensações. Então, isso requeria toda uma arte, e essa arte determinava, então, não somente linha de correção, torque, que é movimentos que vão ser utilizados em conjunto com a linha de correção, ou milissegundos após a linha de correção, estabelecimento do impulso com a linha de correção, e também localizar a maior área de interferência no funcionamento do sistema nervoso causado pela disfunção articular ou subluxação, complexo de subluxação vertebral. Mas por que, então, utilizar o método Gonstead? Qual é o objetivo de utilizar o método Gonstead? O método Gonstead, ele é um método que atrai muita atenção, ele representa a técnica mais elevada, o padrão mais elevado em termos de qualidade, de depuração, aonde existe um state of the art incrível na execução da técnica. Então, muitas pessoas querem estudar o Gonstead pela fama do método, então é algo assim bastante desejado. Então, esse é um dos grandes motivos, mas vai muito mais do que isso, né? Porque buscar o método Gonstead pela sua efetividade, os ajustes
será que não existem ajustes que seguram mais? Será que não tem... Seguro não é só questão de, digamos assim, colocar a vértebra no lugar, que a gente sabe que não é por aí, né? Mas será que o paciente não tem uma melhor resolutividade, não é uma eficiência melhor, o paciente resolver em menos visitas, né, os casos, não seria algo como segurar, entre aspas, segurar melhor ajuste? Não estou falando em colocar a vértebra no lugar, colocar o osso no lugar de uma forma mais fácil, mas gerar o estímulo biomecânico mais apropriado e com isso ter uma melhor resolutividade baseada na filosofia da técnica, que vai implicar na arte, que é, digamos, o foco no disco intervertebral. Pode ser que alguns pacientes necessitem de técnicas diferentes, técnicas facetárias, mas existe então a teorização de que essa técnica ela pode responder muito melhor para alguns pacientes, ou para a maioria dos pacientes, pela estrutura filosófica dela, de como ela vai desenvolver a arte, ou seja, o procedimento, como vai ser feito, desde o seu diagnóstico, desde a análise, até a forma que vai ser feita essa correção. Então, o método Gonster ele tem 3 modalidades. Isso é muito importante. Então, são 3 modalidades que um profissional do Gonster, né, que vai atuar com o Gonster, precisa dominar, precisa estudar. Então, são 3 mesas, são 3 dispositivos. O primeiro é o Knee Chest Table, que é esse dispositivo aqui. Não sei se eu tenho condições de apontar aqui. É o Knee Chest Table, que é esse dispositivo aqui, né? Digamos, joelho-peito, né? Chamado joelho-peito. E esse dispositivo, ele é... Quem trabalha com Gonster e conhece bem a técnica, que estudou bastante a técnica, sempre prefere esse dispositivo. Se você tivesse que escolher apenas um desses dispositivos, as pessoas que atuam com Gonster vão dizer que esse aqui é o preferido. A maioria, né? Inclusive nos seminários onde eu tive, falaram, olha, o Knee Chest é o que não pode viver sem, né? Inclusive o Knee Chest ele serve para ajustar desde o ilíaco, tá? Então você vai ver no Plogger, nos livros australianos, né? Todos os livros que tem de quiropraxia fala que o Knee Chest pode ajustar vários componentes, inclusive o occipital, dá para ajustar o atlas, dá para ajustar cervical baixa, torácica é incrível, lombar alta, muito bom, porque o Knee Chest coloca o paciente numa posição onde dá a tensão correta, e você pode modificar essa tensão com o posicionamento do paciente. Então ele é fantástico, ele faz mais fácil fazer alguns ajustes onde você não faria com uma mesa de Thompson, por exemplo, ou um bench, por exemplo, para alguns subtipos de subluxações. Quando eu falo subluxação, vamos entender que não é um osso fora do lugar, que é uma disfunção, né? Considerando a luz do tempo atual. Então nós vamos usar subluxação a respeito à filosofia da técnica. Mas esse dispositivo realmente é incrível, né? E aqui o bench, ele é um dispositivo utilizado mais para ajuste pélvico, tá? Também usado para lombar. Olha, quem tem o Knee Chest prefere ajustar a lombar aqui. Eu prefiro ajustar a lombar aqui, acho muito melhor. Mas também se ajusta a lombar aqui. Aqui tu ajusta desde o sacro até o occipital, nessa peça aqui. Aqui tu vai ajustar pelve, sacro, cóccix e coluna lombar aqui. E esse bench, vocês estão vendo, ele está posicionado contra a parede, porque os ajustes são feitos não de forma rotacional. Então a gente procura distender o paciente de uma forma um pouco diagonal, e esse paciente recebe o impulso onto the table, into the joint and onto the table, fazendo com que a mesa seja empurrada um pouquinho em direção à parede, e por isso ela está escoradinha na parede. Então nós temos esse pillow aqui, que vai ser colocado num lado ou no outro, conforme a necessidade de onde está a disfunção do paciente, a subluxação do paciente.
Então, aqui, né, essa questão aqui são preciosidades, né? Como ele era engenheiro, meio arquiteto, então ele tinha essa questão. E essa mesa, então, o bench colocado contra a parede. Tá? Não tem drop, não usa drop. Inclusive, tu não vai ver em lugar nenhum o Gonster fazendo body drop. Body drop não é Gonster, isso até que é diversificado. Tá? Então a gente vê muita gente falando, eu faço Gonster, mas faz muito diferente do que é o Gonster. Tu vai ver aluno do Gonster fazendo body drop, mas não é próprio o body drop. Inclusive, tu não vai ter nenhum vídeo do Gonster fazendo body drop. Inclusive, marca de Gonster, mesa de Gonster, não tem drop também. E aqui o Chair Technique, onde nós vamos utilizar para fazer os ajustes cervicais, occipital, atlas, cervical alta, cervical baixa e vértebra torácica também, aonde se for possível alcançar, né? Às vezes é mais comum fazer T2, eu já vi em Londres ajustar T4, né? Nesse dispositivo aqui, com bastante especificidade, né? Então tem um cinto aqui que vai dar mais estabilização para o movimento de ajuste, e aqui também pode ter um cinto aqui para estabilizar, pode ter um cinto aqui para não dar o kick na cabeça aqui, tá? Para ajustar, no caso, por exemplo, torácica alta, né? Vamos imaginar. Então, esse dispositivo aqui é o knee chest, tá? Então, existem diversos tipos de posicionamento, tá? O foco da técnica do Gonster vai ser, então, baseado na especificidade, e essa especificidade ela vai vincular com o posicionamento e a listagem do paciente. Então, cada listagem ela vai ter um tipo de posicionamento específico. Tá? Então, também ponto de contato específico. Às vezes a disfunção muda e só o ponto de contato é suficiente para mudar a linha de correção. Então, se você tocar no espinhoso, talvez você esteja num lado. Se você tocar no transverso, talvez você esteja no outro. Então, o movimento ele vai ser P para A, né, na maioria das vezes, mas existem listagens que, bom, o Gonster não roda quase nada, né, não roda nada, né, mas tem listagem que, por exemplo, na cervical, por exemplo, que é no transverso, que é na junção da lâmina com o transverso ali, que vai ser chamado um pouco mais de rotatória, né? Na realidade não é rotatória, mas é que ela é diferente do espinhoso, então ele é um pouquinho, ela vai ser P para A também, mas como ela pega um pouco mais para o lado da vértebra, ela é considerada de uma listagem mais rotatória. Então, nós temos a escolha da técnica, que vai depender da perícia do quiropraxista, vai depender do paciente, do que encaixa melhor para o paciente. Também tem outras questões, como presença de escoliose ou de outras deformidades que vão levar, né, a escolha da técnica, se vai ser mais preciso, se vai ser menos agressivo ou mais agressivo. Então isso ajuda na escolha da técnica. Aí nós temos também o listing, tá? O listing vai determinar a linha de correção também e a escolha da técnica. Então, o que é o listing, né? O listing é, digamos, a grafia, né? O código gráfico da cinesiopatologia. Daí vai ter muita gente que vai dizer, hoje, na prática baseada em evidências, né? Não tem listing. Então, o que tu ajusta? Eu tenho o local do ajuste. Poxa, que bobagem, né? Tá, mas tu ajusta como? Tu dá um tapa, tu move, tu balança, tu sacode. Eu faço P para A e para S. Então, tem um padrão de restrição. Esse padrão de restrição é o listing, né? Eu chamaria de jaguara, né? Porque tu está dizendo que não tem PR, PL, não tem PI, mas tu ajusta P para A e para S. Então, esse pessoal, baseado em evidência, eles têm um grau de pseudociência neles mesmos. Então, muito comum pseudociência. Existe um ditado do Yin Yang, né, que é, por exemplo, existe o Yin dentro do Yang. Então, um cara que é muito cientista tem um bruxo dentro dele. E o cara que é muito bruxo tem um cientista dentro dele também. Então, tem que cuidar muito com esses extremistas aí que se acham superiores. Bom, não vou falar muito, porque senão, né? Então, os listings,
esses listings aí, eles também podem ser radiografados. Agora tem outra questão bastante importante, né? Eu posso ter um padrão aqui que é estático, eu não consigo determinar exatamente se existe restrição de movimento aqui. Por isso que o raio-x, ele não é um padrão único para a técnica, não é o primeiro padrão que eu tenho da técnica. Não é a primeira coisa que eu faço com o paciente no método Gonstead. Ele radiografava todos os pacientes. E radiografar os pacientes é bom? Tem muita gente que fala que não. Não, radiografar o paciente é muito bom, porque você tem uma visão geral da anatomia do paciente e ver não é achar. To see is not to guess, né? Então você está vendo ali as estruturas. Por exemplo, eu tirei um raio-x, não tinha motivo nenhum para tirar um raio-x. Eu tinha uma dorzinha de cabeça ali, mas não era motivo para tirar o raio-x. E aí, tirando o raio-x, eu verifiquei pontículos pósticos, né? Que é uma pequena pontezinha ali que pode gerar dor de cabeça em alguns pacientes. Então foi interessante, né? Então isso to see is not to guess, né? Quer dizer, ver não é achar. E isso é bom para a clínica em geral. Então o raio-x é um exame que é pouca radiação, não dá para ficar repetindo toda hora, né? Mas é pouca radiação, um exame barato, dá para ter na clínica. Se você tem um técnico em radiologia, você pode comprar um aparelho de raio-x, não é algo assim catastroficamente caro, dá para ter, é possível ter, com vigilância sanitária, tudo certinho. O médico pode ser externo, se precisa laudar, se não precisa laudar, só bater, ter o técnico de radiologia, então não há problema. Então, só que o raio-x não é o que muitos pensam, que o determina o ajuste, não é exatamente ele que determina o ajuste no método Gonstead. Tem outros critérios. Então o paciente pode ter um padrão. Por exemplo, eu fiz um raio-x na clínica quando estava na Europa e foi feito nervoscopy antes, né? Foi feito palpação estática, palpação dinâmica, e ali no raio-x aparecia o AS, porque eu tenho realmente padrão postural para isso. Só que não foi ajustado, porque não tinha nervoscopy, não tinha também motion palpation, não tinha palpação dinâmica que mostrasse a restrição. Então, vai ajustar por quê? Entende? Então tem vários critérios que vão ser empregados junto, associados no método Gonstead, né? Então, nós temos aqui, né, duas pegadas diferentes do chair technique. Aqui temos aqui o posicionamento das mãos. Então isso aqui já diz que tipo de técnica, que tipo de listagem é possível que o doutor esteja aplicando, porque o doutor está estabilizando desse lado, aqui, fazendo uma estabilização desse lado, e ele está lateralmente ao paciente. Quando ele fica lateralmente ao paciente, então ele tem que fazer um pitchway na maioria dos casos, se for cervical baixa, mas então isso aqui é um posicionamento para cervical alta. Então, justamente porque ele está mais lateralmente ao paciente. E aqui, o que nós temos? Um posicionamento que ele está com um thrust de A para P aqui, ó, né? Então está estabilizando o paciente para não dar kick na cadeira, né? E ele está fazendo aqui um ASRSRP, né? Ele está corrigindo um ajuste, uma disfunção, né? Uma subluxação AS. Então são duas pegadas, né? Então aqui é o occipital e aqui é Atlas. Então aqui, né? Aqui nós temos um ajuste para íleon, né? Então é um íleon X. Então ele vai fazer um arcing movement aqui para fechar esse movimento, para fechar essa articulação, porque é possível até que tenha uma rotação de sacro aqui. Esse paciente vai ter um edema em toda essa articulação, um pitting edema em toda essa articulação, então ele vai fazer o fechamento em arco aqui, certo? E vai fazer um torque, no caso de GX, um torque up nesse movimento. Então ele vai fazer um lateral para medial, um arc movement lateral para medial e um torque up, porque é uma disfunção EX, né? Então depende do lado, vai ser anti-horário ou horário, né? Mas eu posso dizer assim, torque up para EX, certo? Então, da mesma forma aqui, né, eu posso esperar, né, que esse braço aqui, isso aqui esse cotovelo fique mais para trás, né? E que aqui
né? Parece um contato, já nem lembro mais, né? Aqui eu não estou finalizando o posicionamento, foi uma foto tirada onde, se é espinhoso, eu vou observar aqui que tenha um rat hole aqui, um buraquinho, e o meu contato ele vai ser com a ponta do meu dedo indicador lá no espinhoso. Mas esse cotovelo aqui, ele deve, claro que eu sou meio gordinho, isso vai, minha barriga não vai deixar vir tanto, mas meu cotovelo tem que vir mais para trás para fazer um P para A, né? Tudo depende como aparece aqui também, de acordo com o ângulo que se bate a foto. Tá? Então aqui são outros aparatos que nós temos aqui, como o bloco de estabilização. Esse bloco de estabilização eu uso aqui na clínica, o meu é de couro, né, de madeira com estofamento, bem legal, e é usado para ajuste AS, né, ântero superior. Né. Então, claro que eu vou checar ali na restrição de movimento, não somente na radiografia. E aqui um exemplo que são os ajustes de extremidades. Então, um ajuste bem interessante também, que vai obedecer o mesmo padrão do Gonster. Então nós temos no método Gonster a importância da linha plana do disco, isso é muito importante, uma questão biomecânica que deve ser respeitada, né, porque realmente o ajuste é mais baseado no disco. Eu vou pensar em questões de diagnóstico, em termos de diferenciar subluxações de compensações. Eu vou pensar no listing, baseado no processo espinhoso, né, diferente lá dos osteopatas, que vão usar o processo transverso. Na quiropraxia não se usa o processo transverso, vai usar ou o corpo ou o espinhoso. Então nós temos o sistema Palmer Scope Chiropractic, que é o espinhoso, né, para todas as vértebras, exceto o Atlas, né, que vai ser diferente. E nós temos também o National Diversified, que vai usar o corpo, né, nas vértebras. Então o Gonster vai usar somente o espinhoso para todas as vértebras, exceção o Atlas. Tá? E nós vamos ter na importância também de toda a técnica, o posicionamento do paciente, tem posicionamento apropriado, o ponto de contato, que é onde nós vamos tocar no paciente, onde a gente vai tocar no paciente, na nossa mão, a região onde vai tocar. Nós temos um posicionamento que envolve o pulso, o cotovelo. Nós vamos ter a estabilização, ponto de estabilização, onde nós vamos estabilizar o paciente. Nós vamos ter linha de correção e nós vamos ter o torque, né? Porque nós vamos ter o thrust baseado na linha de correção. Em algumas situações nós vamos ter um movimentinho final ali, que vai ser horário ou anti-horário, e ele vai ser, digamos ali, o fechamento da nossa técnica. E sim, eu acredito no torque. Tá? E esse torque, ele não é um movimento, muitas vezes ele é um pré-load, é uma pré-carga que eu dou. E essa pré-carga é a posição do meu pé, é como eu baixo o cotovelo e como eu faço o movimento, né, de acordo com a listagem que eu tenho, e essa listagem está relacionada com a linha de correção. Então ele é um preload, não é um movimento grande que você faz, né, mas sim é um preload que eu tenho ali, e esse preload ele vai ajudar na correção mais específica, e é incrível, realmente muito interessante. Então nós temos 5 passos para o método Gonster. Primeira, visualização. Depois nós temos na instrumentação, né, o nervoscope, que é termocalorimetria, né, mas é o nervoscope. Nós temos a palpação estática. E que é a palpação estática? Nós vamos verificar se tem dor a palpação, vamos verificar também o famoso pitting edema, porque ele vai denunciar algumas disfunções ali. Inclusive só na palpação, muitas vezes já adivinhou o que tem. Olha, vários pacientes, é só na palpação estática eu já vejo, olha, está bem claro, né? Então, vamos, por exemplo, pega um ilíaco, né? Se o paciente está com um pitting edema mais inferior, o que pode ser? Se o edema está acumulado embaixo, significa que o ilíaco está rodado para cima. Então, se o edema está, digamos assim, acumulado em cima, né, na articulação sacroiliaca, então sobrou espaço em cima, é porque o ilíaco está rodado para baixo. Se eu tenho uma lesão IN, ele fecha atrás, então eu não vou ver o edema. Então eu vou ter groin pain, eu vou ter dor lá na virilha. E se digamos ali, o ilíaco ele estiver EX,
eu vou ter uma grande quantidade de edema em toda essa articulação sacroiliaca. Então, esses são fatores interessantes na palpação estática e também na visualização. Então, é importante, visualização é importante. Mas não é só isso, a visualização é uma inspeção, né, pessoal? Então, eu vou ver o paciente se não tem nenhuma deformidade, se não tem uma mancha, né? Então, é uma questão clínica, tá? E a palpação dinâmica, isso é fundamental, tá? Então, eu vou associar a visualização, o nervoscope, no gliding path que eu vou avaliar no paciente, palpação estática. Então, assim, é importante eu não palpar antes de passar o nervoscope, porque senão eu vou alterar um pouco a temperatura ali. Depois eu faço a palpação dinâmica e depois eu faço a espinografia. A espinografia eu deixo por último, então ela vai sanear todas as minhas dúvidas. Tá? Por quê? Porque a espinografia é importante. Porque se eu tenho um padrão de posicionamento estático ali, claro, que esse mesmo parado, ele não, mesmo em pé, ele não está parado, o corpo se movimenta sempre. Então no raio-x ele é estático. Então ele não define muita coisa. Mas vamos imaginar que se eu tenho, né, uma clavícula que está mais inferior, se eu tenho uma clavícula mais inferior, vamos pensar isso. É possível que essa clavícula esteja inferior porque ela esteja presa ali. Eu vou dizer assim para ti. Entendeu? É uma grande possibilidade. Então, nos dá uma tendência biomecânica, porque vivemos num ambiente gravitacional. Da mesma forma, uma clavícula que está mais superior e que não desce na palpação dinâmica, eu vejo no raio-x que ela está superior e na palpação dinâmica ela não desce, então, olha o padrão, muitas vezes o padrão de raio-x é compatível. Se não é na clavícula direita que está inferior, é na esquerda que está superior. Então, na palpação dinâmica, ela me ajuda associando a espinografia. E aí eu vou ver se tem sintoma, palpando, eu vou ver também se tem restrição de movimento e se também tem edema, né, na palpação estática. Então, tudo isso, pita e edema, né? Então, tudo isso é importante, né? E aí eu vou fazer meu trabalho, que é encontrar a subluxação, aceitar onde você encontrou, onde eu encontrei, corrigir e deixar ela. Tá? Isso é o princípio básico, né? Então, a subluxação ocorre quando tem um desalinhamento que causa interferência. Entende? Então, quando esse desalinhamento não causa interferência, então é só uma compensação, né? Então, essa é a diferença. Tá? Claro, aqui fala compressão ou pinching, né, do nervo. A gente sabe que nem sempre vai comprimir o nervo. A gente sabe que nem sempre, mas afeta receptores e esses receptores eles vão gerar uma disfunção no sistema nervoso, né? Desde mecanorreceptores que estão no disco, né, na cápsula articular, e isso vai gerar interferência porque tem informação, certo? Então, nós temos que entender que em 1930, 1940, se pensava, tá pinçando o nervo, mas nem sempre está pinçando o nervo, e, digamos, muitas vezes não está pinçando o nervo, gerando uma isquemia no nervo, mas está gerando uma disfunção neural porque gera um excesso de informação. Então, né, todos esses fatores são importantes, inclusive a irritação química, né, que a disfunção gera, porque na disfunção nós vamos ter estresse mecânico, esse estresse mecânico pode lesionar o tecido, e essa lesão tissular ela pode irritar o sistema nervoso. Certo? Então, basicamente é isso aí. Tá? Então, nós vamos fazer uma análise específica, nós vamos buscar o mínimo de ajuste possível para dar menos informação, né, para o corpo do paciente, ser mais específico possível, e o foco na acurácia. Então, treinar muito a técnica para desenvolver uma técnica bastante acurada. Essa ideia precisa de muito rehearsal, precisa de muita prática, né? Precisamos ali de Übung macht den Meister, precisamos virar mestres praticando, repetindo, né? Repetition e tudo mais, né? Então, princípios. Se nós tivermos uma técnica que vai ajustar somente os desalinhamentos, nós não vamos ter um resultado interessante, nós vamos ter ainda a persistência dos sintomas. Então,
nós devemos buscar o ajuste mais específico em áreas que geram interferência. Então, cada caso tem seu próprio padrão de subluxação. Isso é muito importante, tá? E nós devemos então desenvolver uma técnica baseada nesses princípios com maior especificidade, sempre buscando um maior alívio da dor, né, um efeito mais duradouro do procedimento, né, sobre os sintomas. Então nós temos aqui então o disco, né, tem uma disfunção do disco, essa é a base do método Gonster. Então nós temos assim, disco e faceta segurando, né? Então o Gonster vai se preocupar com faceta, com o disco, desculpa, vai preocupar mais com o disco. Então aqui nós temos uma subluxação verdadeira e aqui nós temos uma compensação. Isso aqui gravitacionalmente não se mantém. Com o tempo, o que vai acontecer é que digamos, o centro de gravidade aqui gasta muita energia. Então o que vai acontecer, isso aqui tem que ficar mais perto disso aqui, certo? Então o que vai acontecer, para isso aproximar mais, nós vamos formar compensações em cada segmento, e essas compensações elas vão então digamos gerar, né, também pequenos danos ao longo do tempo. Então uma subluxação que é primária, ela é uma subluxação aguda, mas com o tempo ela pode se transformar numa subluxação crônica e em outro ponto surgir uma outra subluxação novamente primária devido ao fator cronicidade, o tempo, né? O princípio do tempo, então ele vai gerar esse efeito. Então é o que eu expliquei aqui. Então nós temos aqui um L3, né? Uma lesão discal aqui no L3, aqui uma blocagem, aqui uma compensação, blocagem aqui, né? Compensação, aqui ficou um bloco inclinado. Então a correção é o inverso, né? A correção vai ser, eu vou na base, né, das estruturas e vou então fazer com que nem todas as subluxações, os desalinhamentos necessitem de correção, somente aqueles pontos chaves, tá? Se eu for ajustar aqueles que são compensações e abandonar, deixar de ver aquelas vértebras que são as mais importantes, então eu não vou ter um resultado, um chamado long standing effect, um efeito duradouro, e o efeito da disfunção vai permanecer no paciente. Então nós temos muitos alinhamentos, mas as subluxações são são poucas subluxações, então precisa de poucos ajustes no paciente, tá? Beleza, eu vou fazer mais ajustes nas compensações, beleza, pode até dar certo, se não ajustar para o lado errado, né, não piorar a situação, beleza, mas o mais importante é corrigir os locais onde tem primariedade, onde existe a causa, né, daquela disfunção do paciente. Então nós devemos ter um excelente posicionamento, né, entre terapeuta e paciente para desenvolvermos uma boa linha de correção, né, e evitarmos com isso machucar o paciente. Então, o número correto e o tipo certo de ajuste é fundamental para a cura, para o processo de reabilitação, de cura desse paciente. Então, muitos ajustes no lugar errado pode desfazer tudo que você fez de bom. Então, isso é muito fundamental dentro da filosofia da filosofia do Gonster, que remonta à forma como ele ajusta. Então, nós temos diversas manobras, diversas técnicas dentro desse método. Eu considero o Gonster um método, não uma técnica, porque ele tem ele é um método de análise e também um método de ajuste, né? Então tem várias manobras que nós vamos fazer, e essas manobras elas vão ter geralmente o mesmo princípio nós não vamos esmagar nada, não vamos bater nada, nós vamos fazer um movimento sempre no sentido do disco. Essa é a ideia do método Gonster. Então nós vamos ajustar então somente o que for necessário. Se nós não fizermos isso, nós vamos ter um resultado, um alívio somente
limitado por pouco tempo, somente com o ajuste apropriado que nós vamos ter o chamado famoso long standing effect, que é o long standing results, que é o benefício. Olha, eu já vi pacientes serem ajustados até na nossa instituição, aonde o paciente, olha, estava 6 meses com dor, fez uma sessão e nunca mais teve dor. Claro, né, casos que não tem sofrimento neural, né, não tem ali uma neurite junto, uma inflamação do nervo, na raiz. Então é incrível que isso é bem possível. O paciente tem ainda um pouco de desconforto depois da sessão e depois não tem nenhum problema. Então são casos que a quiropraxia realmente é ouro, e pacientes que já foram em outros quiropraxistas que usaram outros padrões de técnica e não tiveram o mesmo resultado. Então cada caso vai ter o seu próprio padrão de complexo de luxação vertebral. Então o Gonstead vai prestar atenção na integridade do disco, né? Relação óptima do disco da articulação. O disco é a causa da sua luxação. Nós vamos ter o conceito de fixação e hipermobilidade. Olha só, o conceito de hipermobilidade não é o mesmo de instabilidade. Então nós falamos da hipermobilidade de uma articulação, nós não estamos falando de hipermobilidade global, é segmentar, é daquele segmento. Então não é escala de Beighton alto, tá? Então, em algumas fases, nós podemos ter hipermobilidade sintomática, e o Gonstead não diz que é proibido ajustar a hipermobilidade, se evita ajustar, mas não é proibido ajustar a hipermobilidade, porque em alguns casos, se for sintomático, né, deve-se tentar. Tá? Então está escrito, inclusive, no HERG, que se evita, né? Mas não diz ali que é contraindicado. Hoje a gente sabe que tem estudos que mostram que tu pode ajustar a vértebra sintomática para qualquer técnica quiroprática ou a hipomóvel. Então, se não é hipomóvel, é sintomática, lógico que é hipomóvel, está inflamada ali, um pouquinho lesionada, mas só escolher a técnica, tá? Não significa que é proibido uma vértebra hipermóvel segmentar e ajustar, né? Se tiver sintoma, é possível ajustar sim, tá? Diferente de instável, né? Porque hipermóvel, o conceito de hipermóvel é excesso de movimento normal, não é movimento anormal, que isso é instabilidade, que é translação aumentada, né? Aí tem os critérios ali, que, por exemplo, vamos pensar assim, uma rotação de 13 graus uma vértebra, isso aí não é hipermobilidade, isso aí é instabilidade. Então, 4 milímetros no adulto, no intervalo atontoaxial, isso não é hipermobilidade, isso é instabilidade, então não pode ajustar. Tá? Diferença dos conceitos. Então, muitos desalinhamentos e poucas luxações. Tá? Isso é a base. Né? Então, nós temos que trabalhar em cima das luxações. E o pessoal quer pop, 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 né? Só fazer esse talidinho, não é isso. Na moral da história, em vídeo, né, é uma coisa, né? Mas muitas vezes o ajuste abafado é o melhor. Tá? É o mais resolutivo, que muitas vezes é esse que é o melhor. Tá? Então, às vezes dá um estouro, mas é um estouro abafado, tá? Não é aquela coisa pop, né? Não é o melhor ajuste, né? Porque isso é faceta, né? Isso é faceta. Então, para cada subluxação, há uma compensação. Então, nós temos ali fixação e hipermobilidade, os dois conceitos que a gente falou. Nós temos o conceito pivô esférico, ball pivot, que é isso aqui, ó, né? Pivô esférico é a biomecânica do núcleo pulposo, ou seja, se o disco está íntegro, vamos imaginar aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer um zoom aqui. Acho que não tem aqui. Se o disco está íntegro, vamos imaginar aqui, ó, se o disco está íntegro aqui, os dois lados, aqui está íntegro, os anéis estão íntegros, dos dois lados, então o disco ele se desloca num limite equilibrado aqui dentro. Se eu tenho lesão discal aqui dentro, o disco ele vai se deslocar mais para uma região do que para outra. Então, numa fase aguda, ele vai estar tudo inflamado e está tudo mole. Numa fase crônica, vai estar tudo fibrosado, vai tudo mais rígido. Então, numa subluxação aguda e uma subluxação crônica, esse padrão pode mudar um pouco, né, conforme o movimento da pessoa, né? Por causa da quantidade de líquido inflamatório ou não, né? Então isso pode sim alterar. Isso volta ali
padrão. Não estou conseguindo aqui. Voltei. Certo? Então, fixação é o conceito, né? Nós vamos pensar aqui, ó, biomecânica do pivô esférico. Nós vamos pensar que essa biomecânica é afetada quando tem um deslocamento do disco, que gera um desequilíbrio no pivô esférico, né? Que é o núcleo pulposo, diminuindo então, em alguns casos, a espessura do disco. Qual vai diminuir a espessura do disco? Por causa da agressão biomecânica que existe, vai gerar então, digamos, uma incapacidade do disco de adaptar os estímulos mecânicos, e isso vai gerar processo degenerativo. Depende da fase daí, né? Depende da fase. Então o Gonstead criou uma avaliação onde se tem uma classificação, tá? Do D1 até D6, tá? Então assim, ó, nem sempre, né, isso aqui é o que ele falava, mas nem sempre vai ter uma compressão no nervo. Isso é muito importante. A luz na evidência atual sabe isso, mas não significa que a técnica não vale nada. Então tem gente que fala PBE, mas na realidade também é pseudocientista, porque o fato de as subluxações não necessariamente tem ali uma compressão no nervo, não significa que a técnica não é excelente e não é a melhor técnica ajustiva, mais precisa e mais eficaz, mais resolutiva que existe. Então, os negadores, né, os denialists da subluxação, nós vamos falar que subluxação não existe. Em 1906, o Solon Langworthy já disse, né, o Modernized Chiropractic, junto com a Maynora Paxson, com o Oakley Smith, já disse, poxa, a subluxação não é uma vértebra, que é um tijolo fora da parede, né? Existe mais movimento para um lado e menos para o outro, então é restrição de movimento. Não necessariamente tem compressão no nervo, tá? Mas se eu quiser chamar essa disfunção de subluxação, qual é o problema? Se é da nossa cultura, nós vamos chamar de subluxação, sabendo que a subluxação quiroprática, o próprio Solon Langworthy explicou em 1906 que não é um tijolo fora da parede. Então qual é o problema? Eu não tenho que dar explicação, né, ficar preocupado, né, com o que o médico pensa. É que ele que está sendo ignorante, porque se ele achar que eu não sei isso, então ele está errado, o problema dele. Agora, eu sei que subluxação não é uma vértebra que saiu fora do lugar, né? Eu sei que subluxação são mecanismos, né? Então tem vários outros, né, modelos de subluxação. Tem modelos posturais de curvatura, tem modelos de mais componentes, de 9 componentes, de 3 componentes, com vários tipos de paradigmas de visão de fisiológica, fisiopatológica. Mas eu digo, eu gosto de 5 componentes e eu faço a minha leitura dele, porque o FEI, ele não coloca aqui a cinesiopatologia no centro, mas ele é legal colocar no centro. Pô, aqui, restrição de movimento é tudo para nós, né, na quiropraxia. Então, a kinesiopatologia, né, ela vai ter aqui, ó, eu fiz aqui um esqueminha que um amigo meu desenhou para mim, ela vai ter um impacto aqui, mas ela vai ter vários impactos em todos os... Por exemplo, a cinesiopatologia, ela gera dano ao tecido, porque ela vai dar estresse mecânico, ela tem restrição de movimento. Então, cada vez que aquela sacroiliaca vai movimentar para sentar ou para levantar, ele vai arrastar o tecido um pouco, e arrastando, repetição, acúmulo de energia, vai gerar dano ao tecido, que é a histopatologia, e isso vai gerar o quê? Ácido araquidônico, né? Porque estressou a membrana celular, liberou ácido araquidônico, formou então um processo inflamatório, bioquímica, que vai gerar aqui histamina, bradicinina, fosfolipídios de membrana, por causa disso, né? Os fosfolipídios de membrana. A membrana celular libera isso aí, ácido araquidônico e tudo mais, substância PEN, P, certo? E todas as questões inflamatórias que vão repercutir mais na kinesiopatologia, vão repercutir na neuropatologia, porque sensibilização central e periférica, né, vai influenciar na miopatologia, né, justamente por causa da sensibilização periférica. Então vai haver mais miopatologia. Então a miopatologia vai impactar aqui, ó, o músculo dando sinal lá na articulação, afeta os receptores de novo, neurológicos, né, receptores articulares, mecanosreceptores.
o músculo tenso ele impacta na kinesiopatologia, e a kinesiopatologia também vai impactar no músculo tenso. Então é óbvio, então tudo isso está ligado a um processo que explica, né, mas de uma forma bem facilzinha, bem didática, mesmo que não seja perfeito, mas dá para entender o que é uma subluxação como uma disfunção. E que isso vai afetar o movimento. E o movimento não é um osso fora, um tijolo fora da parede, mas, poxa vida, restringe o movimento e, na realidade, está tudo em movimento. O planeta Terra, as placas tectônicas, todas estão em movimento. Então, a nossa vértebra tem um local em movimento, uma órbita. Então, dane-se se não está fora da parede, então afeta o movimento. Então, é uma subluxação, nós queremos chamar assim, e fuck off. Okay? Então, nós temos kinesiopatologia, nós temos proprioceptores, mecanoceptores, nós temos dor e impulsos aferentes alterados, nós temos feedback, né, retroalimentação reflexiva adaptativa, ou reflexiva adaptativa. Isso tudo gera mais kinesiopatologia, isso vai, dá uma volta toda, né, e acaba gerando um ciclo prodrômico de perda de função. Aqui o modelo de 9 componentes, né, que ele coloca a kinesiopatologia como centro. Nós já temos aqui resposta inflamatória, anatomia. Cara, nós temos mudança anatômica no curso de processo inflamatório. A inflamação muda a anatomia. Então, diante da cronicidade do processo de reagudização, etc. Então, ali, que legal correlacionar tudo isso aqui, ó, com isso aqui, ó, que é o, né, no caso, o química de Willis, a cascata degenerativa, porque aqui pensa bem, aqui está o normal, né? Então o normal aqui ele tem uma disfunção, que é o estresse biomecânico. O estresse biomecânico gerou agressão ao tecido. Tá, é o que estava aqui, ó. É o que eu falei aqui. Mas aqui, o estresse ao tecido, ele gerou inflamação. A inflamação leva a instabilidade, porque a inflamação, inclusive, aumenta o espaço da inchaço. Né? E é o D1 do Gonstead, aumentou o espaço do disco. E aí o que acontece? Depois dessa instabilidade era o quê? Quando tu tem muito movimento, muito sinal neural. E aí o que acontece? Sinal neural não é bom, ele não gosta, irrita o sistema nervoso, e isso gera estabilização. E a estabilização é para cessar o excesso de movimento. E aí isso gera ancoragens, gera efeito piezoelétrico, gera osteófitos e assim por diante. Então, estágios 1, 2 e 3 aqui, ele vai ter é um ciclo que vai acontecer várias vezes. A gente sabe que vai acontecer várias vezes e vai voltar para um novo normal. E cada novo normal, ele vai perder joint play, vai perder jogo articular, obviamente. Por isso que explica isso aqui. Que aqui é o D1 do Gonstead, o estágio inicial, até 6, onde esse processo aqui aconteceu 1, 2 e 3 várias vezes. Né? Aconteceu esse processo aqui, estabilizou, desinflamou, voltou ao novo normal, mas sempre com mais osteófitos e assim por diante. E foi evoluindo para um D1, para D2, para D3, para D4, sei lá, D5, D4, D5 e D6, onde o disco ficou escondido lá, trésico, totalmente evoluído e ficou só osso com osso. Então, nós temos entendimento do que a subluxação traz em termos biomecânicos e que isso pode, com o manejo clínico do Gonstead e outros manejos clínicos multimodais também, melhorar. Né? E aqui nós temos a hipermobilidade. Né? O que significa hipermobilidade? Entendemos que a hipermobilidade tem a hipermobilidade global, a segmentar global, vamos por Ehlers-Danlos, é hipermobilidade global, PC, né? Doenças que geram hipermobilidade ou hipermobilidade benigna, por exemplo. Isso não gosta, isso é Beighton, desculpa, isso é Beighton. Agora, hipermobilidade segmentar é um segmento hipermóvel porque tem um processo inflamatório, depois ele pode ficar mais restrito, depois do processo inflamatório, na fase crônica. E ele também, esse hipermóvel, pode ser uma compensação que cavita, porque ele também gera ancoragens dentro desse processo de hipermobilidade segmentar, que vai gerar cavitação. E ele pode gerar também dano ao tecido por estar com muito movimento. Então ele pode generar e depois ficar mais restrito, com anos, né, de ciclos de disfunção. Mas isso é segmentar. E a instabilidade pode ser funcional ou mecânica,
mecânica quando tem alguma coisa anatômica, né? Funcional quando existe fraqueza muscular. Instabilidade é movimento anormal, hipermobilidade é movimento aumentado, movimento normal aumentado. E a cinesiopatologia, né? Aquela old-fashioned kinesiopathology, né? Que hoje em dia o pessoal não quer falar nisso. Na realidade, isso está relacionado para o Gonster. Vamos imaginar no Thompson, né? É faceta, né? Mas para o Gonster, o que ele vai imaginar aqui? Imaginar o disco tem um papel aqui. Porque se o disco ele vai para um lado ou para o outro, ele muda essa biomecânica. Aqui nós temos um posterior L3, né? Posterior left inferior. Então aqui está diminuída a cunha, PLI. Aqui nós temos um posterior right posterior, porque sempre a vértebra surge posterior. Posterior, com a faceta que impede ser diferente. Posterior right superior, quer dizer, foi para a direita e na direita subiu. Aqui ele foi para a esquerda e na esquerda desceu. Então isso aqui é um PLI e esse aqui é um posterior right superior, PRS. Aqui a cunha abriu e aqui a cunha fechou, certo? Onde ela rodou, a vértebra fica... ela não é rodada, ela está fixa aqui, certo? Ela está fixa aqui. Então essa é a ideia. Então não significa que eu vou ajustar aqui, lá no raio-x vai melhorar, porque a tendência de estruturalmente ela estar desse jeito e tender ela ao movimento por causa da base estrutural dela. Então ela fica fixa desse jeito. No raio-x ela pode estar com esse padrão e pode não estar fixa ou pode estar fixa. Então por isso que eu faço motion palpation. Se tá fixa, eu manipulo e ele vai voltar ao movimento. Em algumas situações, se o disco está jovem, né, está numa fase inicial, beleza, está mais crônico, eu vou precisar de mais tratamento, ou vou precisar sempre de tratamento conforme o nível de desgaste discal. Aqui eu posso observar onde está o disco, onde ele se desloca. Claro que tem lesão no anel fibroso, ele vai favorecer um deslocamento para uma região ou outra. Tá? E esses deslocamentos eles vão gerar então um padrão de inclinação nas vértebras e nos discos intervertebrais, certo? Então aqui nesse caso, né, eu tenho um posterior right superior. O posterior right superior supõe-se que o disco, o núcleo pulposo está deslocado mais para a direita e mais anterior, fazendo com que o espinhoso ficasse aqui, ó, nesse lado, certo? Então esse posicionamento aqui, essa disfunção, né, não é posicionamento porque é um padrão de movimento. Tá? Ele é baseado na mecânica do pivô esférico, onde o disco se desloca com mais frequência. E esse deslocamento com maior frequência está relacionado com o tipo de lesão que tem nos anéis fibrosos aqui, tá? Que é o trauma que gerou. Então aqui, né, eu tenho um disco que está no lado, um núcleo pulposo que está no lado oposto. Então no oposto e mais na frente. Aqui ele ficou mais atrás. Desculpa, falei na frente, né? Então está mais atrás. Aqui ele ficou mais na frente, então ele ficou o lado oposto e mais anterior, então vai dar um posterior left inferior, né? PLI, posterior left inferior, tá? Então tem várias listagens, etc. Então tem situações que eu tenho que tocar, fazer o ponto de contato segmentar numa estrutura, por exemplo, espinhoso. Outras eu tenho que fazer, eu posso escolher, algumas eu posso escolher se é espinhoso ou mamilar, por exemplo, ou espinhoso ou transverso, ou lâmina, né, transverso é torácica, lâmina se é cervical, né, uns eu posso escolher, outros eu posso priorizar. A prioridade sempre é espinhoso, tá? Mas em alguns casos, com escoliose, eu tenho que tocar no mamilar, né? E também tem as listagens específicas lá em L5, por causa do ser o último segmento móvel relacionado ainda com o sacro. Então, tudo isso, né, é dentro do campo da técnica, nós não vamos entrar aqui. Tá? O objetivo é falar sobre os conceitos. Aqui sobre os estados discais, aqui, né, que nós temos aqui, aqui está inchado, né? Esse é o D1. Então o primeiro nível aqui é de inchaço. Então depois tem redução dos espaços, que eu tenho aqui, ó, D1, D2, D3, D4, D5 e D6, sendo o D1, né, a disfunção é causada no disco, não é na faceta, é no disco, certo? Então é lesão dentro do disco que gera a disfunção, como a gente falou aqui, né? Deslocou para frente, nem mais para a direita, então o processo espinhoso vai PLI,
aqui no caso, mais para trás um pouquinho, né, à direita, né, fez ele subir, certo? Então, o que nós temos aqui, né, depende do disco, não da faceta. Claro, tem técnicas que vão trabalhar mais na faceta, tem técnicas que vão trabalhar mais no disco. Claro que existe, só que isso aqui, com o tempo, vai gerar um impacto aqui na faceta. Se isso aqui modificar a anatomia, também vai ter que ter atenção. Então aí depende muito do caso do paciente, né? Qual é a técnica que eu vou escolher para ele. Quem trabalha com Gonster vai dizer que sempre o Gonster é mais importante. Tá? E outra coisa importante, como é disco, é lifting up and in. E o set and hold, porque tu ajusta e segura, né, para acomodar o tecido articular quando não tem disco ou disco na posição de correção. Tá? Lifting up and in, que é into the joint, certo? Vocês vão ver também on the table, certo? Na mesa, então, na mesa e dentro da articulação. Tá? Então essa é a ideia. Então é incrível, é fantástico quando o que um ajuste pode fazer quando é aplicado de forma correta. Então, a cavitação do Gonster ele vai ser um clutch, né? Mais abafadão, né? E na diversificada vai ser um pop. Às vezes tu tem os dois, né? Vamos supor ali o Atlas, tu vai ter sempre dois ajustes, né? Porque são duas articulações, né? Então nós temos aqui dos dois lados, né? Então tu vai ter um barulhinho duplo quando ajusta o Atlas, né? Então, mas geralmente é um ajuste só, né? Nós vamos ver, Atlas vai ser 2 e é geralmente um mais abafado. Às vezes, tem que ser, às vezes tu fez o certo, deu o clutch e levou mais uma vértebra. Cara, pelo amor de Deus, pode acontecer. Tem gente que é meio doido, né? Que é muito assim, né? Não tem, perfeição não existe, tá? Claro que a gente busca ela, mas às vezes pode acontecer de fazer um popzinho junto, né? A mesma vértebra, né, ter ali uma cavitação facetária junto. Então, mas o paciente sentiu que está abafado. Se ele sentiu abafado, tá ótimo. Se ele sentiu, a sensação cara, é dentro da minha alma, o ajuste da alma, é lá no centro, né? Porque é disco, né? Então ele vai sentir uma coisa mais lá, uma posição mais discal, tá? Então não é faceta, tá? É aqui dentro, aqui que o trabalho vai ser aqui dentro, tá? Então toda essa mecânica é ball pivot, as lesões também envolvem o disco, né? E a correção também envolve o disco, tá? Então as estruturas, tá? Lembrando aqui dos Modic, né? Só para vocês terem Modic 1, 2 e 3, lembrar disso, né? Da estrutura do disco, né? Que ele machuca, que ele tem crônico, tem agudo, tem quente, tem frio. Na ressonância a gente pode ver isso, né? E também talvez isso repercuta na nervoscopia, né? Que é um termômetro, né? Então o Gonster cita, né? Subluxação aguda e crônica, né? E aí o padrão de disfunção para onde o disco vai gera disfunção articular, né? Conforme a lesão que tem no anel, tá? Então essa é a ideia, tá? Então aqui, ó, nesse caso aqui, a vértebra desalinhada posterior e inferior, tá? Então isso aqui é o D1, né? D1, não, aqui no caso aqui, esse aqui é o D2, né? Esse aqui é o D2, esse aqui é o D1. O D1 aqui, o D1 ele fica inchado, aumenta o espaço articular. Então eu disse que swelling, né? Inchaço discal. Então aqui o D2 vai diminuir aqui na parte posterior, né? Então disco afinado posteriormente, que eu fiz em vários idiomas, né? Scheibe nach hinten gestimmt, tá? Esse aqui é o D2, certo? Então, só para vocês terem noção, aqui, e aí D3, disco muito afinado, mais tarde, condição crônica, tá? E aqui D4, disco que é totalmente fino, né? Totally fino. E aqui o D5, disco que é totalmente muito fino, e aí D6, é isso ali, que é o que a gente pode imaginar, né? Aqui, ó, né? Pode imaginar um D6, isso aqui, né? Tudo muito fino, atrésico, totalmente atrésico lá. Então,
Essa é a ideia, essa ideia. Então, os 5 mecanismos de defesa do Gonster é isso aqui, ó, tá? Nós temos primeiramente o alinhamento do corpo em geral, né? Então, assim, ó, isso vai defender, vai proteger o organismo, né? A saúde, alinhamento, primeira coisa. Depois, suporte muscular. Depois, integridade ligamentar. Depois, o cartilagem e o disco, né? E depois, o osso, certo? Então, isso tudo é protetor, mecanismo de defesa, certo? O pessoal da Inglaterra me passou. E aqui, ó, falamos de 5 passos, né? Que a gente já explicou: visualização, palpação estática, dinâmica, nervoscopio, né? E a espinografia, os passos. Então, você vai encontrar e vai ajustar, né? Aqui tem o nervoscopio, como é que a gente vai aplicar. Isso aqui é uma novela, né? Porque tem gente que faz de um jeito, tem gente que faz do outro. Tem pessoal ali que fala, tem que ser mais aberto na cervical, né? Tem que ser mais abduzido na cervical para pegar o nervo. Pô, mas o calor pode estar no músculo também. Às vezes tu passa aberto, não tem curva, não tem pique. Tu passa ele mais aduzido na cervical, vai ter pique, entende? Então, assim, uma coisa, todo mundo quer ser dono da verdade. Mas, assim, vamos ver a luz do tempo atual, entendeu? Mas é que o Dr. Gonçalves fazia assim, essa... Poxa, vamos fazer o seguinte, é 1930, né, galera? Vamos tentar usar mesmo o princípio fantástico dele de trazer ele um pouco para o tempo atual e sempre up to date, certo? Sempre colocar mais para... Então, cara, não tem problema, entendeu? Pode fazer um pouco mais aberto, pode fazer um pouco mais fechado. Então, o gliding path que a gente chama, né? Ele vai começar assim, ó. Primeiro vai lá em T2 ali para cima, depois vai em C7 para baixo, certo? Procura fazer a mesma pressão, tá? Simétrica, né? Então pega com as duas mãos, os beginners, né? Não é o John Cox, o Alex Cox, né? Então pega com as duas mãos, então é o Gonstead. Então pega com as duas mãos, faz a mesma pressão, faz com calma, né? Usa um aventalzinho com as mulheres ali e vai fazer o gliding path, vai tentar detectar, aí tu vê ali. Cara, eu prefiro fazer mais aduzido na cervical, mais aduzido, e né, eu já aprendi em seminários que fazem mais aduzido. O meu professor que mais me ensinou na Inglaterra, ele faz aduzido, então ele diz assim, tanto faz, então eu vou fazer aduzido, e eu também gosto de fazer aduzido na cervical, e abro um pouquinho mais ali na torácica, né? Mas tem seminários que ensinam que é mais abduzido na cervical, mas isso aí, tem que limpar isso aqui. O paciente chega, para um pouquinho antes de fazer, então chega, fica na sala, espera um pouquinho, manda chegar uns minutinhos antes, para não chegar correndo suado, né, no Brasil. Bom, aqui é Rio Grande do Sul, é mais fresquinho, tem ar-condicionado, então fica mais tranquilo, tá? Padronizada a temperatura, né? E aí nós temos aqui, né, o que nós podemos encontrar, né? Nós temos o quê? O que nós temos que observar? Nós temos que observar um pico, tipo assim, ó, tá? Tem uma curva vasomotora, né? Então, o ponteirinho vem para um ladinho suave, vem para o outro suave, tranquilo. Agora, quando ele faz isso aqui, aí é o problema, essa é a questão, tá? E nós vamos ter também o mecanismo da core pressure, que ele vir para um lado e seguir retão até o saco, certo? E isso aí é chamado core pressure. Daí depois que tu ajustar, ele vai voltar ao normal. Então aqui nós temos os readings, vasomotor, né? O peak, que é quando está com a subluxação, e o core pressure, que é o que a gente já falou, que é uma compressão mais forte, né? Que vai afetar o padrão ali, tá? 5 componentes da técnica. Tem seminários que falam, nós temos 5 passos, mas nós temos 5 componentes. Então, quando eu tenho a visualização, primeira coisa eu estou vendo o paciente, depois eu tenho a palpação, que se divide em estática e dinâmica. Então aqui é um componente, estática e dinâmica é um componente. Nós temos visualização, instrumentação, palpação, estática e dinâmica, e o raio-x. Mas tem outra coisa importante, que é o Clinical Management of the Case, que é o gerenciamento clínico do caso. Então, cara, isso é mais difícil, muito mais difícil. E aí, olha só o que é o exemplo de Clinical Management, né? Eu peguei lá de Londres, né? Traduzi para português, aí eu tive que apresentar um seminário
que todo mundo tinha lá, o pessoal lá em Viena. Eu apresentei esse aqui, passei para inglês de novo. Essa apresentação está em inglês, porque ela era em português, lá em 2017, em português. Eu passei para o inglês porque eu fui fazer um seminário, daí cada um tinha que apresentar uma coisa, eu apresentei isso aqui. Aproveitei que já estava pronto, né? Daí eu só traduzi para o inglês. Mas eu tenho ela em português também. Então aqui eu tenho aqui, ó, 4 fases do Gonstead Approach. Tudo tem coisa, né? Fases, passos, né? Então aqui 4 fases, né? Então eu tenho fase 1, sintomas do paciente. Eu vou coletar os sintomas ali, clinical management, tá? Então eu tenho se tem tontura, né? Qual é o sistema nervoso que está afetando? Tem pessoal que passa questionário para saber se o paciente está mais simpático-tônico ou mais parasimpático-tônico, né? Vamos supor, se o cara tem mais para asma, mais para rinite, né? Se tem mais para problemas digestivos, então ali eu tenho sabendo qual é o sistema nervoso simpático. Então, ó, tem estudos que mostram ali que quanto menor o estímulo vagal, por exemplo, mais síndrome do intestino irritável que eu tenho. Então, isso significa que meu tônus vagal está diminuído. Então, essas questões o Gonstead também gerenciava. Estudo do sistema nervoso autônomo, tá? Então, asma, né, rinite, problemas intestinais e assim por diante, porque ele ia tratar um dos sistemas nervosos primeiro, tá? Com os ajustes. Se naqueles pacientes, por exemplo, que não tinham a queixa, né, ou de dor específica, senão a dor é preponderante no clinical management. Mas se o paciente veio para uma manutenção, por exemplo, eu vou usar muito essa questão do sistema nervoso autônomo no método Gonstead. Tá? Bem interessante. Então aqui, referências diagnósticas, aí tem aqui o raio-x, né, palpação estática e dinâmica, tem o nerve tracing, isso aqui já não é tão usado, né, alguns usam, outros não, e o nervoscope, né, que são instrumentos. Aqui, terceiro, né, estabelecer qual o sistema nervoso, se é mais simpático ou parasimpático. Então, eu vou definir, então, quais são as prioridades, né? Se é mais vou ajustar mais o atlas ou o caso, se é parasimpático, ou quarta dorsal, por exemplo, baseado na análise se é simpático. Claro, se o paciente tem dor, cara, primeiro eu vou na dor, né? Sempre. Tá? Então, mas também se explora a questão do sistema nervoso autônomo. Tá? Então é isso aí. Então, aqui eu fiz um outro, né, que é o mesmo aquele, né? Sintomas do paciente, diferenças diagnósticos, o 3 aqui, identificar e estabelecer o sistema nervoso, né? Então, várias outras questões aqui. E o quarto é a escolha final do que ajustar. Tá? Então aqui até laboratório, né? Aqui o nerve tracing, neuroscope, espino, palpação dinâmica e estática. Né? E a espino. Então a espinografia é um outro capítulo, né? Eu acho muito importante saber fazer a espino, porque ela ajuda também no diagnóstico. A espinografia não é somente para ajustar, e aliás, às vezes, ela não define o ajuste, que define a palpação dinâmica, né? Mas ela tem, por exemplo, assim, ó, isso aqui é linha transcondilar, mas dentro da medicina também é linha de gástrica. Por exemplo, eu já vi paciente com o odontoide quase tocando aqui, ó. O que é isso? Ou passando. Isso aqui é impressão basilar, que é uma alteração, por exemplo, de alguma patologia que está mudando o crânio, mudando o formato do crânio, inflamatória, né, óssea. Então a espinografia traz muita informação. Eu acho interessante estudar também, porque tu vê padrões de restrição ao movimento associados a padrões radiológicos. E sim, né, é possível ver um padrão de subluxação no raio-x dinâmico, que é o DMX, Digital Motion X-Ray, onde tu vê sim que pacientes têm padrões de hipermobilidade, de instabilidade, também de restrição de movimento nesses estudos. Tá? Claro que aqui não, raio-x estático não define subluxação. Tá? Então aqui nós temos então medidas que a gente vai definir conforme o método Gonstead, tá? O que é prioritário através dessas medidas ali. Nós vamos verificar, por exemplo, eu não vou explicar isso aqui que é uma outra coisa, né? Mas através daqui a gente vai, por exemplo, assim, ó, definir
o que é primário ajustar no ilíaco ou no sacro, tem regras para isso. Então eu vou definir o que é PI e o que é X pelas medidas. Também a rotação do corpo de L5 vai definir onde tem mais ligamento iliolombar sendo tracionado. Gera mais rotação e isso gera primariedade para ajuste. Porque isso vai tá impactando o L5, aquela disfunção está impactando o L5 pela ação dos ligamentos. Então, ali que é para ajustar. Tá? E ainda assim tem padrões que eu tenho que ajustar o sacro ou ilíaco, certo? E tem padrões de escoliose. Por exemplo, importante, né? Outro dia teve um caso. Escoliose, né, não determina, tem uma recomendação, mas ela não é uma recomendação para ajustar o ilíaco, que é obrigatória, ela é relativa. Agora, a escoliose na lombar, por exemplo, não é recomendação, é obrigatoriedade, certo? Tu nunca ajusta aumentando a curva na lombar, mas quando é pelve, tu tenta não ver, mas tem situações que tudo manda você ajustar naquele lugar, na pelve, então tu vai ajustar, certo? Que não tem muita opção, é a pelve direita que tem que ajustar. Ah, tem escoliose, beleza, mas assim não tem, nervoscópio tá mandando, restrição de movimento tá mandando, então é aquela pelve ali que tem que ajustar, então vou tentar fazer um push em vez de um pull, né? Então vou tentar gerar um impacto mais apropriado, mas na escoliose o que é mandatório mesmo obedecer é na lombar, e no ilíaco a gente tem uma recomendação de tentar não forçar na curvatura, mas ela não é magna, né? Segundo o que os meus instrutores já me explicaram. Então nós temos, além do raio-x, nós temos outros achados, tá? Por exemplo, o AS, né? No caso do AS, nós temos um osso iluminato mais curto, né? No caso do PI é mais longo, isso é sombra, né? Porque se ele está fixo, mais restrito para a apóstolo inferior, ele vai parecer um pouco maior, né? Um pouco maior. Então, no AS tende a ter hipoliordose da coluna lombar, né? No caso do PI tem hiperlordose, tá? Então, o AS, ele tem, a lesão tem impacto em aumentar a cabeça do fêmur, tá? Então, ele sobe a femoral headline, né? E o PI tende a descer. Então, a correção do AS tende a descer a femoral headline. A correção do PI tende a aumentar, porque no PI ela baixa a femoral headline. Então, sim, ajusta aqui, tu vê mudança, é possível ver mudança no raio-x, principalmente na femoral headline. Nesse caso, sim. Em vértebra, PR, PL é difícil, mas aqui tu consegue ver sim, tá? Então, tem várias coisas que eu vou observar. Geralmente, a S é a perna longa, geralmente, mas not 100%. Not 100% pode ser que tenha ali a lisomelia, pode ser que tenha algumas, né, exceções, né? Mas em geral o PI é a perna curta, né? Aí nós vamos observar também a prega glútea, tá? Que no AS vai ser mais alta, né? Que vai ser um glúteozinho menorzinho, né? E aqui um glúteozinho mais compridão, a prega glútea vai ser mais baixa, certo? E aí nós temos, tá, o INX, que também vai ter. Então, assim, o AS, né, ele vai estar muito associado com o mesmo padrão com o IN, né, e o PI muito mais associado com o X. Então, o IN ele vai ter o mesmo padrão na femoral headline. Ele vai subir a femoral headline da mesma forma que o AS. E o PI ele vai baixar a femoral headline da mesma forma que o EX. Então, ele vai ter algumas mudanças, né? O EX aqui, o glúteozinho mais piquezinho, né? E aqui no IN ele é flat, ele é chatão, né? Então, se tu tem um PI IN, ele vai ser chato e longo, né? E um PI EX, ele vai ser longo e robusto, piquezinho, né? Tá bom? Então, vocês vão ver todas as... até o gasto do sapato, né? Então tem várias manifestações, também impacto em hiperlordose e hipoliordose aqui. Então, vocês têm condições de dar uma olhadinha. Aqui as listagens de L5, os padrões de listagem. Alguma manda espinhoso, né?
E aqui, ó, fala, né, todos os padrões do contato, né, se tem escoliose ou não, tá? Então, são as listagens de L5, certo? São especiais, tá bom? E aqui, bom, vai ter isso para tudo, né? Vai ter para lombares, para L5 que são especiais, para lombares, L1, L4, tu vai ter para as torácicas, tu vai ter para cervicais, né? Então, para o Atlas vai ter, hospital vai ter, então vai ter que, essa é uma outra aula, né? Isso não é meu objetivo, né? Então é só esclarecer como funciona o método Gonstead e também que o raio-x é importante sim. Na minha clínica, tipo, os 80% dos pacientes a gente pede raio-x, tá? 80%. Se não precisa, não é o foco do Gonstead, não precisa, a gente não pede raio-x, mas geralmente o nosso pessoal aqui, os pacientes, são pacientes que já têm problemas, que vêm já de várias outras clínicas e vêm aqui porque, tipo assim, aqui não é o mais barato, então vem aqui já com um problema e às vezes vem sem raio-x e a gente pede. Então, não é só pelo Gonstead, mas é sim porque precisam tirar por questões clínicas, né? O paciente que está tratando há 6 meses a lombar não tem raio-x, não melhora, não tem raio-x, está errado. Tem que pedir um raio-x porque está 6 meses tomando medicação, fazendo físio e quiro e não melhorou ainda, então tem que investigar. E lembra que to see is to know, not see is to guess. E aí o raio-x é importante, aqui, né, a espinografia é importante, né? Também pode ser importante, tá? Claro que isso é muito polêmico, né? A gente admite, né, que não vai fazer o diagnóstico de congesção, tem que ver a restrição de movimento também, tá? Mas isso ajuda muito a identificar padrões. Esses padrões também são interessantes, né? Todos os padrões aqui são interessantes. Escadaria, presença de small, presença de red flags, osteófitos, exocitose, né? Ampuleta, empilhamento, tudo isso aqui, disco angulado, né? Ebuneamento, né? Sinal de escadaria, todos os sinais, a posterioridade no raio-x que a gente vai ver aqui, por exemplo, né? Aqui, sinal de posterioridade. Então, tudo isso aqui é importante também para a gente avaliar, né? Aqui, né, no caso, a cesta, né? Posterior e inferior na cervical, né? Então, a sexta vértebra, aqui. Então, a espinografia é uma ferramenta que eu acho interessante, tá? Muita gente, é polêmico, mas eu acho interessante. Então, aqui no caso escoliose, o que não pode acontecer no caso escoliose? Então, aqui eu tenho um posterior right PR, o processo espinhoso, e a convexidade está para esse lado. Então, não tem problema de eu contratar o espinhoso e mandar ele para cá, não há problema. Entendeu? Porque eu vou corrigir a curvatura. Agora, nesse caso aqui, eu tenho posterior left PL. Por que ele está dizendo que tem que ser M? Aqui ele diz que pode ser spinals. Por que aqui está dizendo que tem que ser M? Porque se eu for no espinhoso aqui e mandar para lá, eu vou aumentar a curvatura. O que vai acontecer? Ah, vai aumentar a curvatura. Não, vai aumentar a curvatura. O disco vai quicar aqui, ó, vai esmagar o disco aqui. Então vai lesionar o disco, vai gerar mais lesão no ânulo fibroso e vai piorar a situação do paciente. Mais dano, mais estresse, certo? Então isso aqui é mandatório porque é coluna lombar, tá? Então isso é importante. Então eu não vou ajustar no espinhoso, porque se eu ajustar no espinhoso vai sofrer o disco aqui, vai no sentido da curvatura, aumentar a curvatura, certo? Então eu vou sempre ajustar no lado convexo, eu nunca ajusto no lado côncavo. Essa é a regra para escoliose. Então aqui eu tenho os listings, né, que a gente já viu, estudou isso muitas vezes na faculdade. Então aqui eu tenho um padrão AS, né, que eu tenho a linha do Atlas aqui, né, a linha plana do Atlas, associado com a linha do odontoide, não é essa aqui a linha do odontoide, essa aqui é a linha perpendicular do odontoide, formada em 90 graus aqui. Então eu vou comparar se ela abriu é AS, se ela fechou aqui é AI, né? Então, da mesma forma, o hospital, né, ele vai abrir na frente ou atrás. Então, se abriu na frente é póstero superior,
Desculpa, se abriu atrás é pós-superior, se abriu na frente é antero-superior. E aí isso vai me ajudar também né, aqui. Claro, sempre primeiro eu vou olhar esse aqui, se esse aqui é AS, né? Se esse é esse aqui. Então se aquele AS é esse aqui, esse paciente, se é AS eu vou olhar o lado superior. Então, o que está acontecendo no lado superior? Está para a direita ou para a esquerda? Na esquerda não tem superioridade, na direita tem. Beleza. Se fossem as massas iguais aqui do Atlas, se fossem do mesmo tamanho, seria só um AS à direita, ASR. Mas não, ela está maior zona, se ela está maior zona, ela está anterior. Essa aqui está pequena, essa está grande, então é um ASRA, porque está anterior. Mas claro, tem sim situações de anisomeria, e aí tem uma massa realmente maior, mas nesse caso o paciente não melhora. Então, não, tu corrigiu, né, fez a espina, não sei tudo mais. Isso é raro ter essa massa anormal aqui. Se tu corrige de acordo com a espina, com tudo mais, ele não melhora, vai pedir uma toma. Tem alguma coisa errada, daí tu vai ver a anisomeria. Aí tu vai tratar de outra forma, né? Esse paciente vai sempre sofrer um pouco. E aqui, né, vamos imaginar se fosse aqui aí, né? O que eu ia olhar? Eu vou olhar o lado inferior, que é esse aqui, ó, né? Se fosse esse paciente aqui, aí, né? Vou olhar o lado inferior está anterior aí. Mas se é um AS, eu vou olhar aqui, ó. Então ele está posterior. Então, primeiro eu olho o perfil, para depois olhar o transoral. Então, os raios-x para o Gonçalves. Qual é os raios-x para o Gonçalves? Pedido. Para cervical, né? AP, perfil e transoral. Certo? Esse é o raio-x do Gonçalves. Mais nada. Tá? E a massa lateral, ela aumenta o tamanho, é diferente do sacro. O sacro, quando ele está anterior, como ele é côncavo para frente, tá? Quando ele está anterior, o côncavo fica menor na sombra. Já a massa do Atlas é convexa. Quando ela fica anterior, a sobreposição da imagem faz com que ela fique maior. Então eu sei que o maior está anterior, está rodado anteriormente. É o que eu estou vendo aqui, ó. Exatamente o que eu estou vendo aqui. Tá bom? Então tudo isso aqui, né? As distâncias vão, né, tanto o lateral aqui para IN para IX, quanto aqui para PI para S, vão gerando todas as informações que eu preciso e gerar a listagem primária de acordo com a rotação do L5, então a S5 e N5. E isso aqui está relacionado com a femoral headline. Então, para cada 5 milímetros de disfunção, né, em AS ou IN, a cabeça do fêmur irá aumentar ou subir 2 milímetros. Para cada 5 milímetros de disfunção do PI ou EX, a cabeça do fêmur irá diminuir 2 milímetros. Se eu for corrigir, né, a cada 5 milímetros de correção PI ou EX, a cabeça do fêmur irá aumentar ou subir 2 milímetros. E a cada 5 milímetros de correção, no caso de AS ou IN, a cabeça do fêmur irá diminuir ou abaixar 2 milímetros. Então, esse número aqui repercute no que está aqui na cabeça do fêmur. Então, a S10 vai ter 5 mais 5, né? Então vai ter, no caso, um impacto na cabeça do fêmur de 4 milímetros. E aqui vai ter de 2. Né? No caso, a S e X são divórcio, porque... O que é divórcio? Porque o AS tem um efeito na cabeça do fêmur. Né? O AS ele vai fazer com que a cabeça do fêmur suba. E o EX vai fazer com que a cabeça do fêmur desça. Então, resumindo, o que vai resultar aqui, se aqui é 4 e aqui é 2, porque cada 5 é 2, aqui então eu tenho 5 mais 5 dá 4. E aqui eu vou ter 5, que é 2, então eu vou ter somente 2, o impacto de 2, no caso, em favor do AS, né? O AS manda a cabeça do fêmur subir 2 milímetros. Então eu tenho que calcular a matemática básica, né? Então não é nada difícil, tá bom? Aqui o sacro, como eu falei, né? O sacro menor ele vai ser o que está rotado inferior, né? Pode estar, aí tá, né? A gente pensa que sempre o que está anterior ele vai estar inferior também, às vezes não, né?
o raio-x mostrou que não é assim, né? Que ele pode estar em algumas situações, ele pode não ser, né, digamos, primário ali, né? Eu posso ter, por exemplo, um sacro PRI. Então, se ele é PRI, o outro lado está anterior e não está inferior. Então, isso pode acontecer, tá? Então é isso aí. Espero que gostem aí, tá? Um abraço.